Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje nós temos uma mensagem que tem como título A Hora de Cruzar o Jordão. E essa palavra você pode encontrar no capítulo 3 do livro de Josué. E eu convido você a cruzar o Jordão, a ver as águas do rio estancarem, atravessá-lo sem medo e, finalmente, colocar os pés na terra prometida. O Jordão aqui representa qualquer obstáculo que se coloque entre você e o alvo da sua vida. Pode ser um obstáculo que se encontra na família, na vida profissional ou dentro de você mesmo. Atravessar o Jordão pode ser um sinônimo de uma mudança de leitura que você faz dos acontecimentos da vida, de uma modificação necessária no caráter, de um rompimento com antigos hábitos destrutivos, etc. Os israelitas estavam literalmente deixando o deserto para trás, cruzando o rio e entrando em Canaã. E havia muito território a ser conquistado. Mas eu digo a você, seja qual for o Jordão da sua vida, por causa de tudo que aguarda você, além dele, aqui estão 3 exortações. Primeiro lugar, decida cruzar o Jordão. O que significa isso? Tome a decisão de cruzar o Jordão, pois esta é a primeira coisa que você e eu precisamos fazer. Precisamos ter a nossa esperança bem firmada na palavra de Deus e crer que o Senhor opera milagres. Por outro lado, não podemos esperar nesta vida por aquilo que só teremos no céu. Devemos compreender que jamais ficaremos livres de todos os espinhos neste mundo. A Bíblia, porém, indica que há espinhos que podem vir a ser removidos por Deus. Josué e o povo de Israel, pela direção divina, chegaram à conclusão de que chegou o esperado momento de atravessarem o Jordão. Apesar de ser a época em que o rio estava mais cheio. O Jordão, como sabemos, ele resulta do degelo do Monte Hermon, que fica no norte de Israel, junto ao Líbano. O Hermon passa pelo processo de degelo, inunda o rio Jordão, que vai descendo pelo território de Israel, até desaguar no Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. Mais adiante, o Jordão se afunila ao sul e retoma o seu curso, e vai descendo até as águas do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. O degelo do Monte Hermon, que ocorreu na época que o povo de Israel iria passar pelo Jordão, fez com que o rio transbordasse. Mas não havia tempo para esperar. O rio estava ali, mas entre o povo e o rio estava um Deus todo-poderoso que não pode deixar de cumprir as suas promessas. Mas por que Deus orientou o povo de Israel a atravessar o Jordão justamente no período de degelo do Hermon com o rio, então alcançando o ápice da sua força? Eu afirmo que Deus assim o fez, para que toda a glória fosse dada a ele. E o mesmo princípio se opera quando nós temos de atravessar o transbordante Jordão da nossa vida. A vida cristã ela é caracterizada por travessias constantes. Sempre há uma promessa a ser alcançada e, ao mesmo tempo, um obstáculo a ser vencido. Não podemos ficar parados melancolicamente olhando para as promessas além das dificuldades, enquanto permanecemos na passividade. É justamente pela soberania de Deus que nos faz crer que os nossos esforços são úteis à medida que os mesmos se harmonizam com a vontade de Deus. E eu digo a você, Isaías 43, 13. Agindo Deus, quem o impedirá? Segundo lugar, prepare-se para cruzar o Jordão. Então, o que devemos fazer quando, de fato, estamos ali encarando o obstáculo e tendo de vencê-lo? Primeira coisa é crer nas promessas.
traga mais uma vez as promessas de Deus à sua memória. A promessa de Deus fará maravilhas em sua vida. Então, vá em frente, na certeza de que não há obstáculo que possa impedir o cumprimento de uma só promessa na sua vida. O povo de Israel partiu com base na palavra do alto que viera, através da vida de Josué. Creu de todo o coração que o que estava sendo falado era a promessa de Deus. Nós também devemos viver baseados nas promessas de Deus. Na promessa, por exemplo, de que se confessarmos os nossos pecados, receberemos perdão. Na promessa de que se buscarmos Deus, Ele se revelará a nós. E na promessa de que aquilo que semearmos, haveremos de colher. Segundo lugar, devemos nos ajustar espiritualmente. Prepare-se para cruzar o Jordão, crendo nas promessas e ajustando-se espiritualmente também. Veja a instrução que se encontra no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, por que Josué fez essa exortação? Deus não pode abençoar o seu povo quando esse não está corretamente relacionado com ele. Deus não abençoa quem, apesar de ser destemido, não procura agradá-lo. Em terceiro lugar, nós temos que nos preparar para cruzar o Jordão ouvindo a voz de Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E no versículo 9, Josué chama o povo para ouvir a voz de Deus, o que claramente indica que precisamos da sua orientação, bem como da sua palavra, que revela o seu caráter e garante o cumprimento das suas promessas. É a palavra de Deus que nos encoraja, que nos dá esperança, que restaura os nossos sonhos e que nos tira do ceticismo. E depois de nos prepararmos para cruzar o Jordão, temos a terceira situação. Finalmente, cruze o Jordão. Se ouvirmos a voz de Deus, se Ele nos orientou a cruzar o Jordão, a nós cabe apenas caminhar na sua direção, na certeza inabalável de que o Senhor proverá o modo de chegarmos a salvo do outro lado. Então, eu pergunto a você, o que fazer quando as águas do rio já molham os nossos pés? Como transpor o rio? Dê o primeiro passo. Comece dessa forma. A história toda da travessia começou quando alguém do povo colocou o pé no rio. Qual é então o passo inicial que você está precisando dar? Então eu digo a você, dê esse primeiro passo. O primeiro passo, como sabemos, é o mais difícil de todos, porém, após a sua execução, o próximo já virá com o sabor de que algo mais ficou para trás, que você já está se movendo, que a coisa não é tão desesperadora ou difícil assim. E o que ocorre depois? O próprio Deus se manifesta com poder. E depois, fixe os olhos em Deus. A orientação foi clara para Josué e o povo. Não tirem os olhos da arca da aliança. E sabe por quê? Porque não cabia ao povo olhar para o Jordão, e sim olhar para o Senhor com os seus recursos inexauríveis, representado ali pela arca da aliança. Um exemplo desse exercício espiritual encontramos na vida de Pedro, que só começou a afundar nas águas do mar da Galileia quando desviou os olhos do Senhor Jesus e os fixou na força do vento e das ondas. Eu digo a você, jamais tire os olhos da arca da aliança. Olhe fixamente para o Senhor. É importante destacar o que houve em especial com Josué e com os sacerdotes em meio àquele milagre que afetou tanta gente. A Josué, Deus revelou que chegara o momento de engrandecê-lo. Diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos
de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Sim, eis a hora de, depois de anos de esperas, Deus nos usar de modo especial. E aqui só conta a providência. Não há nada que o homem possa fazer. É Deus quem soberanamente decide engrandecer um servo seu. Foi o que Deus fez com Josué. A partir daquele dia, milhares de pessoas honrariam Josué, não por ele ser alguém especial, mas por Deus estar com ele. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o rio. Que exemplo de fé! E que imagem bela que nos faz pensar em Deus, poder nos usar dessa forma também. Ou seja, deter algo que pode destruir a vida de milhares. Quem sabe, você será o homem ou a mulher que destruirá o que tenta impedir que vidas sejam salvas e alcancem o propósito de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para a verdadeira vida. Não construa uma torre de observação do lado de cá do Jordão, mas atravesse-o. Agora, eu digo a você, dê o primeiro passo. A Bíblia nos fala em Provérbios 13:12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Amém? E nós vamos orar para que nós teremos força, coragem para dar o primeiro passo, porque agora chegou o momento de atravessar o nosso Jordão em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui determinadas para atravessar esse Jordão que tem ficado entre nós e o Senhor. Nós não vamos olhar para nada além de fixar os olhos somente em Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, porque assim nós teremos condições de permitir que o Senhor venha agir e que nós venhamos atravessar poderosamente esse Jordão que tem impedido o nosso avanço em direção às promessas do Senhor. Por isso eu já te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu te convido a nos acompanhar aqui no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, e também na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Se você quiser mandar a sua mensagem, você poderá fazê-lo através do seguinte telefone e por WhatsApp. 0 operadora 11 942 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.